estar envolvida em um exoesqueleto trouxe restrições ao crescimento e à locomoção dos artrópodes, incluindo a perda de todos os cílios locomotores do corpo presentes em seus ancestrais. O problema da locomoção foi resolvido pelas articulações do corpo e dos apêndices e pela grande regionalização da musculatura. A flexibilidade foi fornecida pela existência de áreas finas entre os segmentos do exoesqueleto. Para esses animais, o crescimento não é mais um simples aumento gradual do corpo, mas um complexo processo chamado de equidise. Então, pessoal, essa questão está trazendo para a gente os artrópodes, né, que são um grupo extremamente diverso. Nós temos vários tipos de artrópodes e que colonizam os mais variados habitats no mundo. E aí ele está falando, né, que ele tem uma estrutura que a gente chama de exoesqueleto, ou seja, é um esqueleto externo, que trouxe restrições ao crescimento e à locomoção dos artrópodes, mas que isso foi modificado. E aí ele quer que a gente dê ênfase, então, nessa equidise, ou também chamado de muda, ok? Então, o processo de crescimento que está citado no texto, ou seja, essa equidise envolve o quê? Gente, a muda é aquela... Vocês já devem ter visto em algum lugar uma casquinha, por exemplo, é muito comum a gente ver isso de cigarra. Então, o que acontece com esses animais? Eles têm um esqueleto externo, então chega um determinado momento que eles não conseguem crescer, né? Então, igual ele falou, o crescimento deles não é tão simples, não é um simples aumento gradual. Ele tem um processo complexo. Por quê? Ele cresce. Aí chega um momento que esse exoesqueleto impede o crescimento, ele limita, né? Então, vamos fazer um esquema bem... Então, você tem aqui o exoesqueleto. Se você tem uma estrutura pequenininha, tudo bem, você consegue ir crescendo. Você vai crescendo, só que vai chegar uma hora que ele impede esse crescimento. Então, você tem que trocar esse esqueleto. Você tem que tirar essa capa de fora, né, e fazer uma nova. E é isso que acontece. Então, eles perdem esse exoesqueleto e ganham um maior. Então, o crescimento dos artrópodes é assim, ele não é linear, né? Ele não é uma coisa assim, até chegar no momento que para de crescer. Ele é assim, eles crescem, para, troca o exoesqueleto. Crescem, para e troca o exoesqueleto. Cresce e para até chegar no seu tamanho de adulto. Então, esses momentos de parada é que são a muda ou equidise, porque é quando ele precisa trocar o seu envoltório externo, ok? Então, vamos lá, pessoal. O processo de crescimento citado no texto envolve a diferenciação celular intensa, promovendo a formação de novas estruturas corporais. Pessoal, diferenciação celular não necessariamente está relacionada a crescimento, porque uma vez que você tem uma estrutura, né? Então, por exemplo, no ser humano, eu já tenho uma estrutura de perna. Eu não vou diferenciar o tipo celular, eu só preciso crescer. Né? Depois que a gente se torna uma criança e vai só crescendo. A mesma coisa acontece aqui. A diferenciação celular acontece na fase embrionária. Então, eu não tenho diferenciação celular nos momentos de equidise. Eu tenho só a multiplicação celular que vai permitir o crescimento, ok? Então, essa não pode ser a nossa resposta. Calcificação progressiva do tegumento viabilizando um aumento no tamanho do corpo. Essa também está errada, pessoal, porque calcificação progressiva ia fazer o quê? Endurecer mais o exoesqueleto. Então, isso ia inviabilizar o aumento do tamanho corporal de forma contínua, né, exigindo a muda. Então, não pode ser essa a nossa resposta. Ele não viabilizaria, ele inviabilizaria, tá? Letra C, absorção de água e nutrientes, resultando em um estiramento gradual do revestimento externo. Essa aqui está errada, gente, porque esse estiramento gradual do revestimento é impossível se você tem essa rigidez do exoesqueleto nos artrópodes, né? Por isso que o crescimento ocorre nessas etapas, nessa muda, e não por um estiramento gradual, tá? Letra D, substituição integral do exoesqueleto permitindo um aumento significativo do tamanho corporal? Essa é a nossa resposta, né, gente? Então, o que a gente tem? Ele perde todo o exoesqueleto e aí ele ganha um novo esqueleto, né, um exoesqueleto, o próprio artrópode produz esse novo exoesqueleto que é maior do que o seu corpo para continuar crescendo. Então, isso que eu falei, vocês já devem ter visto as capinhas de cigarra, fica parecendo uma cigarra de brinquedo. Por quê? Ela perde
toda a sua estrutura externa, só que ele mantém aquelas, ele mantém a morfologia, a forma do corpo da cigarra, né? Então você substitui integralmente e cria um novo para que agora ele possa crescer, beleza? Letra E, reabsorção de estruturas internas, promovendo a reciclagem de materiais para um novo exoesqueleto. Então, pessoal, assim, às vezes até pode ocorrer essa reabsorção de materiais do exoesqueleto antigo, né, para ser reutilizado na formação do novo. Mas a principal finalidade dessa equidise, dessa muda, não é essa reciclagem de materiais em si, mas sim a possibilidade de crescimento desse artrópode. Então, a nossa resposta, letra D.